Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, Professor Diogo Comba. Então, eu já te peço para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho. Vai lá também ao Instagram, Professor Diogo Comba. Vai lá também ao Facebook, Professor Diogo Comba. Por lá você pode tirar dúvida, você pode me sugerir algum tema, você pode me mandar uma redação para eu corrigir. Por lá a gente pode conversar mais a respeito dos vídeos, a respeito de Enem, a respeito de vestibulares, a respeito de português, literatura, redação. Você que sabe, você que decide, certo? Ainda estamos às voltas com a divulgação das notas do Enem. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a nota de redação. A gente vai focar dessa vez no que pode ter feito você ir mal na competência 5, que é a proposta de intervenção. Competência 5, proposta de intervenção. No outro vídeo que está publicado aqui no canal, vou até deixar o link desse vídeo na descrição, nós conversamos sobre o que pode ter feito você ir mal na competência 1, norma padrão, e na competência 4, coesão. Num outro momento, faço um vídeo falando sobre as competências 2 e 3, que são tipo de texto e coerência, certo? Ao mesmo tempo que aqui nesse vídeo eu vou falar o que pode ter feito você ir mal na competência 5, eu vou dar dicas de como você pode melhorar para quando você tiver acesso ao espelho da sua redação, pegar essa redação e reescrever. Já é um exercício bastante válido. Muitas vezes a gente vai mal e não quer ver mais aquilo que te fez que não ficou tão legal. Mas é um exercício muito válido, a gente aprende bastante com os erros, a gente aprende a fazer diferente e não repetir certas estruturas que já podem ser até mesmo estruturas, digamos assim, viciadas no nosso modo de fazer. O primeiro ponto que faz muita gente ir mal na proposta de intervenção, competência 5 do Enem, que também vale 200 pontos, assim como as outras 4, é o quê? Não fazer a proposta. Acontece muito, a pessoa faz lá, o candidato faz lá uma redação muito legal, às vezes tira até 800, praticamente gabarita, certo? A redação chega lá na hora H, no finalzinho do texto, onde muitas vezes está a proposta de intervenção, e faz aquele modelo de conclusão sem que ocorra a proposta de intervenção. Aquele modelo de conclusão, quem sabe, retomando a tese, certo? Óbvio que você não deve fazer isso. Quando o corretor, quando o professor ou a professora que está lá corrigindo a redação se vê diante disso, o que acaba fazendo? Acaba indo ao longo do texto, desde o iniciozinho ali até a argumentação e até o último parágrafo, procurando para ver se em algum momento você colocou pelo menos um iniciozinho de proposta, o que a gente chama de embrião de proposta. É muito comum você fazer isso. Se achar, você vai conseguir ganhar uns pontinhos, quem sabe 40, 80 pontos, mas não muito, certo? Se não achar, infelizmente você vai ficar com um zero também. Um outro modo que faz você ir mal nessa competência, na competência 5, é fazer uma proposta sem todos os elementos. Lembrando quais são os elementos da proposta de intervenção. Quem deve agir, o que fazer, como fazer e objetivando qual cenário. Ou seja, você vai propor uma coisa, vai dizer quem é o agente anteriormente, vai falar como isso deve ser feito e objetivando o quê? Objetivando qual tipo de mudança, certo? É uma solução? É muito difícil, é quase utópico chegar a uma solução para um grande problema nacional. Mas a gente está arrumando ali para uma solução, quem sabe. A gente está procurando intervenções para esse problema. Então, você tem que lembrar desses 4 elementos, desenvolvendo bem cada um deles. E você não vai começar direto a sua proposta falando lá dos elementos. Você vai, no seu primeiro período, fazer uma espécie de ligação com o que você disse anteriormente, certo? Porque esse parágrafo é praticamente um universo à parte na sua redação. É muito útil, inclusive, você fazer o quê? É muito útil você pegar redações prontas e fazer o quê? E fazer lá só o último parágrafo. Pegar várias redações e fazer lá só o último parágrafo de proposta de intervenção, certo? Pega lá uma redação que já tem a introdução, os parágrafos argumentativos e depois faz lá a sua proposta de intervenção. É um exercício muito útil, um exercício muito positivo, certo? Você tem que tomar cuidado também que às vezes você pensa em elementos ruins. Como assim? Quem é que é o agente? Basta você falar o governo? Não, não fala que é o governo.
esse tema da redação do último Enem foi um tema que levava em consideração a questão da saúde. Você poderia falar, quem sabe, que o Ministério da Saúde deveria receber maiores porcentagens do PIB, tá vendo? Já estou falando o agente, já estou falando o que deve ser feito, eu já estou quase na questão do como deve ser feito. Você deve pensar em bons elementos. Você tem que procurar fazer o quê? Particularizar, especificar os seus elementos, fazendo uma proposta exequível. O que é uma proposta exequível? É uma proposta que pode ser executada, certo? Muitas vezes que pode ser executada até mesmo a curto ou médio prazo. Mais à frente eu vou colocar aqui um vídeo sobre vários tipos de propostas de intervenção que você pode colocar lá na sua redação. Aguarde, hoje a gente está fazendo um vídeo um pouco mais amplo, quem sabe um vídeo até um pouco mais genérico, tentando te explicar por que você foi mal e o que você já pode ir melhorando ao reescrever o seu texto, certo? Uma outra questão que muitas vezes faz você ir mal é quando você faz uma proposta totalmente desvinculada da discussão, certo? A pessoa vai lá, lê a sua proposta, a professora, o corretor, a corretora, vai ler a sua proposta e vai ver que não tem nada a ver com nada do que você falou anteriormente, certo? Você tem que prestar muita atenção nisso. Lembra, sim, a proposta de intervenção é quase que um texto à parte, lá dentro do seu texto. É quase um universo particular. Eu disse isso quase agora. Mas tem que ter o quê? Tem que ter coesão, tem que estar ligado ao que você disse anteriormente. Tem que ter coerência, tem que ter a ver com o que você disse anteriormente, certo? Se você observar, as outras competências se ligam diretamente à sua proposta de intervenção. As outras competências estão presentes na sua proposta de intervenção. Como assim? Às vezes é uma proposta de intervenção com boas ideias, certo? Às vezes é uma proposta de intervenção muito bem dividida, que está respeitando a coesão, mas tem falha na norma padrão. Ou então não tem nenhuma falha na norma padrão, tem boas ideias, mas tem um período só, não usa elos coesivos. Assim você está falhando no quê? Está falhando na norma padrão, está falhando na coesão. Você fez uma proposta que vai acabar te tirando pontos lá em outras competências, em alguma outra das 4 competências, certo? Lembrando que a sua proposta de intervenção, nela você vai mostrar conhecimento de mundo, por isso outras áreas do conhecimento te ajudam bastante. Por isso, ser um bom aluno, ser um estudioso de filosofia, de sociologia, de história, de geografia, de biologia, como era fortemente o caso desse último tema, te ajuda bastante a escrever, certo? Como eu já disse, mais à frente teremos novas dicas sobre essa questão da proposta de intervenção. E um último ponto, pelo menos por hoje, lógico que nunca é o último, a gente está sempre revendo, está sempre estudando, é quando você faz uma proposta genérica. Você já deve ter visto em outros canais da internet blogueirinhos lá falando: ah, essa proposta serve para qualquer tema, modelo de redação que você não precisa saber nada. Nunca é assim. Quando essa pessoa faz isso, primeiro que está fazendo o quê? Está te menosprezando, está te tratando como se você fosse um idiota totalmente desvinculado, totalmente alienado do mundo que te cerca. Não é assim. Você tem que ter confiança e mostrar que você pode ser, sim, um agente propositor de mudanças, certo? Então, não vai na onda desse pessoal que te vende ou te dá soluções fáceis para questões muito complexas, beleza? Você teve um ano inteiro para treinar propostas, para treinar o seu texto inteiro sobre inúmeros temas. Semana após semana, dia após dia, tá vendo? Uma gradação ao contrário que eu estou fazendo aqui. Por isso, não acredite em fórmulas milagrosas, tome bastante cuidado com isso. O caminho é sempre você estudar, é sempre você ler, é sempre você escrever. E aqui no canal vou te ajudar muito em breve com novos vídeos falando sobre a proposta de intervenção, falando sobre outros temas, isso tudo, certo? Como eu já disse, sou o professor Diogo Comba, Diogão da redação de português e literatura também. Se você ainda não tiver dado like, dá o like agora, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui lá no seu Facebook, no seu story do Instagram, marca seus amigos, seus colegas, seus pais, quem você quiser, e pode me procurar também para a gente trocar alguma ideia. O que você achou desse vídeo? Coloca aí nos comentários quanto você tirou na sua redação. Coloca aí nos comentários qual carreira você pretende seguir. Coloca aí nos comentários, beleza?
Lembrando, coloquei um outro vídeo, o link de um outro vídeo meu na descrição deste vídeo. Assiste lá também, que você vai gostar bastante, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.